figurou uma pessoa engasgada no seu sonho. Um internauta compartilhou conosco o seguinte: eu sonhei com uma pessoa engasgado com um sabugo de milho e tinha cozido também. Amém, obrigado pela sua mensagem. Finaliza internauta. Bom, se você viu uma pessoa engasgada no sonho, primeiramente você precisa refletir, tentar discernir ali se o sonho está tratando de você própria ou se de alguém próximo, alguém que está ligado ao seu astral de alguma forma. Porque o subconsciente não é fiel quanto à identidade da pessoa que aloca no sonho. Por esse motivo, é preciso refletir e distinguir. O subconsciente é ultrapoderoso, trabalha de portas abertas para o cosmos e cuida de uma complexidade aí realmente divina, lidando com memórias e vidas passadas, inclusive. Já a parte consciente da psique trata de terceira dimensão de planeta Terra. O subconsciente produz o sonho na linguagem arquetípica codificada justamente para respeitar o arbítrio do sonhador. Cada um faz com a sua vida aquilo que bem entender aqui nesse planeta, aqui nessa dimensão. Definido por você de quem se trata aquela pessoa que estava engasgada no sonho, você pode concluir que você pode estar lidando com um assunto importante demais de uma forma desatenta, espalhando demais a sua atenção e não se concentrando especificamente em algo que pode fazer toda a diferença na sua vida. Esse sonho pode, por uma via, supor problemas de comunicação, mas independente do que venha a representar o sonho, vale muito, se você sonhou nesse sentido, vale muito a pena também ponderar se não haveria autossabotagem na sua psique ou crença limitante. Tanto a crença limitante quanto a autossabotagem não deixam a pessoa crescer na vida. Elas acometem a psique e instalam comandos negativos. A cada vez que a pessoa chega num patamar, o comando negativo é ativado. E no piloto automático a pessoa procede contra ela mesma, se jogando para baixo. Aí ela tenta crescer de novo. Quando ela chega nesse patamar, a psique dela procura 1 milhão de motivos para ela não passar daqui para cima, e sim se jogar para baixo. A pessoa faz isso até o dia que desiste de crescer. Aí vem outros problemas, como depressão, doenças psicossomáticas, e ali vai. Por isso você precisa se dispor à autoanálise e também na busca por informações aí. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha na Blogspot, onde os meus vídeos, os meus temas estão em ordem alfabética. Ali você encontra assuntos como carta mágica, arquétipos, ressonância harmônica do professor Hélio Couto, entre muitos outros temas que vêm a somar no desenvolvimento interior, no crescimento espiritual e na expansão de consciência sua. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos, o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Era milho, nesse caso da sonhadora em questão, o alimento engasgado era milho e sabugo. Então existem eventos, informações processadas, mas é preciso
mais habilidade, mais atenção. Porque a prosperidade, a segurança econômica, tudo que a pessoa julga ser o bom, o bem e o belo para a vida dela pode estar em risco por desconhecimento e por ineficácia no trato com terceiros, porque não há uma comunicação. Aliás, a pessoa se engasga, ela não está se comunicando e ela pode ter comandos subconscientes ali para ter que apagar para regravação de um novo programa. Porque o subconsciente é que determina os resultados para a vida da pessoa, mas só faz isso de acordo com o programa que foi gravado nele. O que grava um programa subconsciente? O que você assiste, o que você ouve, as historinhas principalmente, o que você lê e até mesmo aquilo que você fala. Existem pessoas que brincam e falam aí coisas contra elas mesmas. Eu gosto de sofrer, por exemplo. Tem gente que fala isso brincando. Mas o subconsciente não entende o que é brincadeira. Ele não separa a brincadeira daquilo que é sério. E quando você fala bobagens como eu gosto de sofrer, você está contribuindo para gravar negativamente o seu subconsciente. Por isso, a observação do comportamento mental quanto a pensamento, que é magnético, imaginação, que cria realidade, falácias mental e verbal, ambas são equivalentes em poder e transmutam eventos, e também a utilização da autoafirmação, porque autoafirmação é sim autoempoderamento. E fazer uma falácia negativa contra si mesmo, como a gente gosta de sofrer, eu gosto de sofrer, acaba sendo aí um baita problema na vida da pessoa, porque isso entra lá para o subconsciente. E ele mesmo vai pôr pedras no caminho da pessoa, porque ele está gravado daquela forma. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem, e bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. O engasgo é algo sobre o qual não se tem controle. A pessoa não pode ela mesma controlar. Então, quando você recebe boas notícias, quando as coisas estão indo maravilhosamente bem, o subconsciente pode entrar em desespero, porque ele não quer que você cresça, porque a gravação que ele tem dentro dele é para controlar você, é para negativar você e não para tornar você uma pessoa próspera. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.